Meu esposo falou tudo, né? E eu sou maquiadora. Eu poderia ficar em Curitiba trabalhando com maquiagem, ter meu estúdio, ter minha casa confortável. Mas o que queima no nosso coração realmente é missões, é estar lá com aquele povo, trabalhando com as mulheres, evangelizando. E é isso. Estamos disponíveis, estamos querendo ir para lá e precisamos de vocês. Amém? Irmãos, é uma bênção para a igreja quando Deus levanta no seio da igreja seus filhos para irem à obra missionária. E eles estão aqui porque nós queremos hoje, a partir desta informação, que a igreja assuma um compromisso de oração por eles, para que Deus possa conduzi-los, para que de fato esse projeto possa ser desenvolvido. Ainda não está fechado esse acordo. Por quê? Por que eu digo acordo? Os irmãos sabem, cada igreja batista é independente, então aquela congregação pertence à Igreja Batista Central de Guarapuava. E a congregação, como já tem um grupo de pessoas, solicitou que eles voltassem lá outra vez para ficar um pouco mais de tempo. Já falei com eles que eles têm que ir para lá para ficar no mínimo uns 3 dias, para visitar as famílias, para pregar na igreja, porque é assim que funciona. Eles querem conhecer o casal e o casal precisa conhecer aquele grupo. Então os irmãos estejam em oração e Deus permitindo que isso tudo caminhe, a intenção é que a nossa igreja faça um acordo, uma parceria com a Igreja Central de Guarapuava e a Congregação do Cristo Rei, para que esse casal de missionários da nossa igreja possa atuar naquela congregação. Amém? Deus abençoe os irmãos podem se assentar. Pensando, irmãos, nesse momento, pensando nesta experiência que a igreja mais uma vez vai passar, porque não serão eles os primeiros missionários que a nossa igreja enviou. Graças a Deus, o Bom Retiro, em toda a sua história, tem sido uma igreja que envia, que sustenta, que apoia. Várias igrejas foram organizadas através do trabalho desta igreja. Eu me lembrei de uma situação vivida pelo apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Eu quero ler a partir do versículo 22. Eu não sei se pode abaixar um pouquinho, que eu não sei se é o meu retorno aqui, eu estou achando que está muito alto. Romanos 15, a partir do versículo 22. Mesmo assentados, os irmãos, deixem a sua Bíblia aberta, vamos acompanhar o texto. A gente quer fazer alguns destaques aqui desta palavra do apóstolo Paulo à igreja que estava lá em Roma. Diz assim, Romanos 15, de 22 até o versículo 33. É por isso que muitas vezes tenho sido impedido de chegar até vós. Mas agora, não tendo mais o que me detenha nestas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de visitar-vos, eu o farei quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem e ser encaminhado por vós para lá, depois de experimentar um pouco da vossa companhia. Mas agora vou para Jerusalém, para servir aos santos, porque pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servi-los com os bens materiais. Tendo concluído isso e certificando-me de que receberam esse fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-los. E bem sei que quando for visitar, chegarei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações em meu favor diante de Deus, para que eu seja livre dos rebeldes na Judéia e para que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, eu chegue até aí com alegria e possa recobrar
as forças entre vós. Que o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pela disposição, ó Deus, que este casal está mostrando de ouvir a voz do Senhor, de ir adiante, deixando aqui, ó Deus, sua família, deixando aqui os seus bens, deixando aqui o seu conforto e dizendo que estão prontos a ir adiante para o anúncio do Evangelho, para o cuidado daquele rebanho que está ali em Guarapuava. Ó Deus, pedimos a Tua bênção para que esse projeto se concretize e que, ó Deus, muito breve a gente possa ver ali mais uma igreja forte, uma igreja que possa pregar Jesus, que possa, ó Deus, ser relevante para aquelas pessoas do bairro e de toda aquela cidade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja em Roma, não foi plantada e iniciada pelo apóstolo Paulo. É interessante que Paulo, o grande apóstolo, aquele que estava acostumado a enfrentar todas as situações, lá em na carta aos Filipenses, ele diz, posso todas as coisas. É interessante que aqui ele está se abrindo para aquela igreja e dizendo, olha, eu preciso de vocês. Eu preciso da oração de vocês, eu preciso do cuidado de vocês, eu preciso que vocês me encaminhem para a Espanha. O que estava acontecendo? Aquela igreja, ela já existia há pelo menos uns 20 anos. Como ela surgiu? Há muitas ideias, mas a que eu acho melhor é aquela que diz que alguns judeus que moravam em Roma estavam lá em Jerusalém no dia do Pentecostes, e ao ouvir a mensagem de Pedro se converteram, e quando esses judeus convertidos voltaram para Roma, eles iniciaram a igreja de Roma. E nesse momento que Paulo escreve esta carta aos romanos, ele já era uma igreja estabelecida, forte, bem estruturada. E Paulo, estrategicamente, está vendo esta igreja como a sua base para uma missão maior, para ir até a Espanha pregar o Evangelho. Irmãos, inclusive a gente percebe que aquela igreja era uma igreja já estabelecida há muito tempo, porque Paulo diz que há muitos anos ele queria estar com os irmãos. E também, em Atos 28:15, quando Paulo chega em Roma, não da maneira que ele imaginava, porque os irmãos sabem que quando ele estava em Jerusalém, entre os irmãos, levando aquela oferta que ele faz menção aqui, ele acabou sendo preso, e aí começa toda aquela caminhada de Paulo, até que finalmente ele chega em Roma, mas não livre, ele chega preso em Roma. E nesse texto, lá em Atos 28:15, diz que os líderes da igreja em Roma vão encontrar com Paulo lá na entrada da cidade, vão receber Paulo, vão ajudar, vão oferecer apoio ao apóstolo Paulo, mesmo ele chegando ali em Roma, preso. E meus irmãos, Paulo faz alguns pedidos muito interessantes àquela igreja, especialmente no versículo 24, olha o que ele diz, eu o farei, ou seja, eu estarei com vocês quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem e ser encaminhado por vós para lá, depois de experimentar um pouco da vossa companhia. A palavra encaminhar, isso aqui me chamou a atenção. O que Paulo estava querendo dizer com encaminhar? Será que Paulo estava apenas dizendo àqueles ali que ele queria que, de alguma forma, eles pagassem a passagem de ida dele para a Espanha? O que estava no coração de Paulo? Primeiro, porque Paulo está tão, assim, preso, ou está tão ligado à ideia de ir à Espanha. Porque naquele tempo a Espanha era o extremo ocidental do mundo. As Américas não haviam sido descobertas ainda, e a Espanha, naquele momento, era os confins da terra, era o fim do mundo. E quando Paulo diz que ele já não tinha mais nenhum impedimento, não é que ele estava, naqueles anos que ele não pôde visitar Roma, não é que ele não quis, não é que ele tinha alguma coisa que o impedia em termos de prisão ou falta de recursos, não. Ele não tinha ido a Roma ainda porque ele estava tão envolvido com as igrejas que ele plantou na Macedônia, na Acaia, que não havia sobrado tempo, oportunidade dele ir até Roma. E quando ele diz que agora não tenho nada mais que me prenda, é porque na concepção de Paulo, ele já tinha terminado a obra dele naquela parte do mundo.
Como terminado? Será que todos já tinham sido evangelizados? Não. Mas ele tinha plantado igrejas em cidades estratégicas daquela área do mundo, e aquelas igrejas estavam cumprindo o seu papel de pregar, de plantar outras igrejas, de fazer discípulos. Então, na compreensão de Paulo, ele não tinha nada mais o que fazer ali. E por isso ele diz, eu quero ir na minha missão para a Espanha. E meus irmãos, eu sou impressionado, eu sou uma pessoa que admira muito o apóstolo Paulo, porque ele talvez seja um dos cristãos mais inteligentes, mais estratégicos que o Evangelho já conheceu, que o cristianismo já conheceu. Enquanto ele trabalhava na região da Macedônia, da Acaia, plantando igreja em Filipe, plantando igreja, enfim, naquelas regiões todas ali, em Éfeso, em Filipe, na Tessalônica, etc., qual era a base do apóstolo Paulo? Ele tinha uma base, ele tinha uma igreja que ele sempre voltava depois das suas viagens. Qual era a igreja? Os irmãos sabem? Alguém pode dizer? Qual era a igreja que o enviou e que sempre ele voltava depois de uma grande viagem missionária? Pode falar. Antioquia, exatamente. Ou seja, Paulo fez todo aquele trabalho, mas ele no coração entendia que a igreja dele, a base dele, aqueles que lhe davam raízes e aquele sentimento de pertencer a um grupo, era a igreja de Antioquia. Tanto que mesmo se os irmãos olharem, ele viaja, ele até passa por Jerusalém, mas depois ele vai para Antioquia. Ele sempre passava em Antioquia. E o que Paulo estava querendo fazer agora? A Espanha, os irmãos sabem, se os irmãos tiverem o mapa aí da Europa na cabeça, vão perceber que a Espanha fica bem ao ocidente, ou seja, bem para essa direção. E a Antioquia está aqui perto da Palestina, da Turquia, ou seja, a Antioquia não daria mais para ser a base missionária de Paulo. Por isso ele diz, olha, estou passando aí e eu quero que vocês me encaminhem. Estrategicamente, o que Paulo imaginava? Eu quero que vocês se tornem a minha próxima base para alcançar a Espanha e toda esta região que não foi alcançada. Nós sabemos que esses eram os planos do coração do apóstolo Paulo, mas ele não conseguiu. Alguns estudiosos dizem que ele acabou chegando à Espanha, outros dizem que não, porque os irmãos se lembram, ele foi preso, e ele termina o livro de Atos, ele está preso em Roma, testemunhando ali em Roma, ou seja, ele não conseguiu levar adiante a sua empreitada, o seu sonho de pregar o Evangelho lá na Espanha. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Paulo, esse homem que dizia, eu posso todas as coisas, este que havia quase que sozinho, desbravado todo aquele mundo antigo conhecido pregando o Evangelho, é interessante que ao escrever à igreja de Roma, ele abre o seu coração e diz, olha, eu preciso de vocês. Versículo 24. Ser encaminhado por vós e experimentar um pouco da vossa companhia. Versículo 32. A fim de que pela vontade de Deus eu chegue até aí com alegria e possa recobrar as forças entre vós. Irmãos, hoje nós temos um grande desafio na obra missionária. O desafio de que a igreja do Senhor Jesus entenda que a obra missionária é tarefa nossa, da igreja. É tarefa minha, é tarefa sua. Paulo, pelo menos, estava esperando o quê? No versículo 24, ele diz ser encaminhado. O que isso significa? No versículo 24, ele diz, eu quero gozar um pouco da vossa companhia. Ou seja, ele estava dizendo, eu preciso de um apoio emocional. Eu sou ser humano, eu passo as minhas lutas, eu preciso estar num ambiente onde me sinta amado, acolhido, cuidado. Eu preciso desta companhia, desta presença com os irmãos. No versículo 30, ele diz, que luteis juntamente comigo nas vossas orações em favor de mim diante de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, eu preciso do apoio espiritual de vocês. Eu vivo uma luta. E meus irmãos, de fato, a obra missionária é uma luta. Nós estamos aqui, imagine, se houver qualquer dificuldade, nós temos o pastor Osmar, temos o pastor, como é o nome do irmão mesmo, pastor? Lá da Jocum, oi? Pastor Alcir, né? O pastor Daniel, temos o pastor Paulo Coutinho, está aí o pastor Paulo Coutinho. Temos vários pastores para apoiar. Agora imagina o missionário está lá na cidade, sozinho, às vezes sem ninguém perto para ajudá-lo.
sem ninguém com quem compartilhar. Eu trabalho com missões há 35 anos. E hoje eu estou convencido de que a gente precisa dar um up, a gente precisa fazer aí um movimento no coração das igrejas, no sentido de que as igrejas voltem a entender que a obra missionária, que o missionário é responsabilidade da igreja cuidar, acompanhar. É claro que a igreja não vai conseguir acompanhar todos os missionários, mas quem sabe igrejas como a nossa, que é uma igreja grande, capaz, assume 1, 2 e diz: esses missionários estão sob o nosso cuidado. E quando eu digo cuidado, irmãos, não é só cuidado em termos de sustento financeiro. Paulo, quando disse aos romanos: olha, eu vou passar por aí, eu quero que vocês me encaminhem, também pelo contexto, ele está dizendo o quê? Eu quero que vocês sustentem essa missão, esse projeto Espanha, porque eu preciso que esse projeto seja sustentado. Eu preciso chegar até lá, eu preciso viajar, eu preciso ter sustento. Os irmãos sabem que Paulo, quando precisou, trabalhou, fez tendas. Mas quando a igreja de Corinto mandou a oferta que lhe supriu o que era necessário, ele largou a tenda, ele parou de fazer tenda e ele se dedicou integralmente ao ministério. Ou seja, o missionário pode trabalhar, mas o ideal é que ele tenha tempo integral, lá naquela cidade, naquele bairro, naquela aldeia, naquele país, naquele presídio, naquela Cracolândia, para que ele possa dedicar-se integralmente à evangelização, ao cuidado, ao discipulado. Então, Paulo estava esperando companhia, cuidado, aconchego. Paulo estava esperando apoio espiritual, oração, batalha, intercessão. Paulo também estava esperando sustento nesta empreitada lá na Espanha.